Caríssimos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, dia 7 de junho, eu, Joaquim Augusto Carvalho, ministro da Palavra da Paróquia São José e São Gabriel, Comunidade São Lourenço, estou trazendo para você este momento de reflexão da Palavra de Deus. O Evangelho da liturgia desta segunda-feira é de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, viu as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensinar. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Esta palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho da liturgia desta segunda-feira nos dá indicações para que sejamos bem-aventurados. Isto é, cheios de venturas e de felicidade. As bem-aventuranças são um itinerário de todos aqueles que seguem a Jesus de Nazaré. Felizes são todos aqueles que encontram apoio no Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Eles são felizes porque buscam o bem para todos. A sua felicidade está na prática do amor, da justiça, da solidariedade e daqueles que promovem a paz. São promotores de um mundo melhor, na contramão da cultura atual, em que a felicidade se reduz ao bem-estar individual, ao lucro ou ao status social que ocupa na sociedade. A felicidade que nos fala Jesus encontra-se somente em Deus e, portanto, só veremos e seremos verdadeiramente felizes quando construímos um mundo humano para todos, onde os filhos e filhas do Deus da vida tenham vida e vida em abundância. Tenha moradia, tenha saúde, trabalho, educação, lazer. Quando imitamos a felicidade da Trindade, construímos comunhão, construímos um mundo melhor, um mundo de irmãos. As bem-aventuranças. Felizes são os pobres no espírito, porque deles é o reino de Deus. Os pobres no espírito corresponde ao conceito de pequeninos, são aqueles que não possuem nenhum apego aos bens deste mundo. Eles são capazes de repartir os bens com os outros, são solidários, são felizes porque sabem que os critérios de felicidade de Deus são diferentes dos critérios humanos. Não possuem nenhum bem mundano, não está apegado aos bens que possui. O coração deles não tem amarras, estão livres para voltar-se para Deus. Por isso mesmo, sua recompensa só pode ser o reinado de Deus, descentralizando-se tudo
repartem, pois seu tesouro é um só, Deus. Onde há partilha, há lugar para todos. Todos são inclusos. Não pode existir excluídos no mundo que existe partilha. Felizes os que choram, porque serão consolados. Os que choram são todos aqueles que padecem a injustiça de uma sociedade que os colocam à margem e os exclui. Hoje são quantos excluídos na sociedade? São quantos os marginalizados, os que não contam para um sistema econômico cuja base é o consumo? São os estranhos porque não participam do mercado de consumo. Não são, por não consumir, é como uma não cidadania. São isolados, então não têm uma cidadania, né? Então, por não consumir. Os renegados, vítima de preconceito, enfim, todos os sofridos, cujo sofrimento são impostos pelo ser humano. Eles são consolados porque Deus é amor. Deus sempre se põe ao lado dos fracos e indefesos. Deus é Pai de bondade, não abandona os seus filhos e principalmente os filhos que sofrem abandono. Felizes os mansos, porque receberão a terra por herança. Mansos são todos aqueles que estabelecem relações alicerçadas na não violência. Diante do outro, os mansos apresentam-se desarmados. O manso não precisa de armas. Mansos são aqueles que apresentam sem preconceito, sem defesas. Eles escolhem o outro, centralizam-se no próximo, porque por isso a herança deles é a terra, ou seja, o reinado de Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os famintos e sedentos de justiça são aqueles que procuram ser justos e realizar a vontade de Deus. Aqueles que constroem um mundo mais urbano, no qual todos possam viver com dignidade. Estes buscam e querem um mundo justo para todos. Serão saciados com o reinado de Deus. Feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que se deixam mover pela compaixão. Neles o amor está presente sempre, nas ações, no agir, em comunhão com o próximo. Os misericordiosos, o Senhor não se esquecerá no juízo final. Estive nu e me visitastes, faminto e me destes de comer, doente e foste me visitar, idoso e não me desprezastes. Teve compaixão, paciência, de tantas vezes quanto o idoso repete, e você teve paciência. Os misericordiosos colocam-se no lugar do outro. A misericórdia é amor, sempre em atitudes e ações, nunca de palavras da boca para fora. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros no coração são todos aqueles que não se deixam corromper por falsos deuses. O Deus poder econômico, onde o dinheiro vale mais do que a vida. O Deus poder político, religioso, que sobe e está acima dos outros. Poder consumo, esse Deus consumista. Então, todos aqueles que não se deixam romper por esses deuses são os puros no seu ser mais profundo. Por isso, eles entram em comunhão com Deus, verão a face divina.
Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Os promotores da paz são todos os que constroem a paz, criam laços de fraternidade, estabelecem canais de comunicação onde não há diálogo, estabelecem amizades corrompidas pela intolerância. Estes serão chamados filhos e filhas de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. A vontade de Deus é que haja justiça para todos. Seu reinado será de justiça e paz. Os perseguidos por causa da justiça são aqueles que buscam realizar a vontade de Deus, construindo um mundo de justiça, um mundo fraterno, um mundo de irmãos e irmãs, instaurando aqui e agora o reinado de Deus. Essas bem-aventuranças consistem num convite de alegria que Jesus faz aos seus discípulos. Como os profetas foram perseguidos por causa do anúncio da misericórdia divina e, portanto, por anunciar a vinda do Filho de Deus, assim são os perseguidores dele. Assim como o próprio Jesus foi rejeitado pelo poder constituinte, poder político e religioso do seu tempo, e muitas vezes hoje. Os seus discípulos de todos os tempos têm a mesma sorte, a perseguição. A nossa felicidade aqui na Terra está condicionada à nossa experiência pessoal ao amor de Deus. A felicidade, portanto, não se apresenta como algo que atingimos no final da nossa busca, ou esperamos para depois. A busca tem que ser constante. Ela encontra-se na própria busca, esta felicidade. Por isso ela tem que ser constante. O bem que eu procuro encontra-o no bem que realizo no dia a dia, nas minhas ações diárias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma ótima segunda-feira e uma abençoada semana para você e toda a sua família.